Amém. Glória a Deus. Cumprimento a você que está conosco aqui nessa manhã com a paz do Senhor. Amém. Você também que está em casa, nos assistindo. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos todos reunidos presencialmente e online nesta manhã aqui para celebrar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém, querido? Você que está aqui no templo nessa manhã, se puder ficar para nós orarmos e agradecermos a Deus. Bom dia, Mazão. A paz do Senhor. Bom dia, você que está chegando. Tome seu assento. É uma alegria estar aqui. Mais um domingo. Nós que há tantos anos fazemos isso repetidamente, né? E nunca é demais. Porque o Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece a nossa adoração. O Senhor merece a nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor por estar aqui. Agradeça ao Senhor por sua vida. Agradeça por sua casa, sua família. Agradeça ao Senhor por poder reunir em igreja para adorar o nome dEle. Vamos falar com Deus nesta manhã. Consagre sua vida a Deus. Consagre o seu coração, a sua mente ao Senhor nesta manhã. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome neste lugar, nesta casa de oração, Pai. Porque nós estamos aqui para te adorar. Nós nos levantamos nesta manhã, Pai, com vida, com ar nas nossas narinas, por conta da tua bondade e da tua misericórdia. Obrigado, Deus, por nossas vidas. Obrigado por tua igreja. Nós agradecemos também ao Senhor por nossas famílias, por nossa casa. Agradecemos, Pai, por tudo que nós temos recebido. Porque se nós temos ou somos alguma coisa, é porque o Senhor é bom, é fruto da tua misericórdia. Pedimos a Ti nesta manhã, Pai, que nos abençoe, que fale individualmente a cada um dos nossos corações, que use a vida, Pai, corações. Prepara, Senhor, a boa terra, prepara a boa semente, para que possamos sair deste lugar edificados, transformados, revivificados, meu Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós damos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, a liberdade nesta manhã, Pai, para agir, Senhor, na vida de cada um de nós. Transforma-nos, cura-nos, liberta-nos, Pai, enche-nos da Tua presença, enche-nos de Ti, Senhor. Nesta manhã nós oramos, gratos a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado, que está atrás de você. Dê a paz do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me alegro no Senhor, porque dele que vem a nossa alegria. O Salmo 4 diz que mais alegria o Senhor pôs no nosso coração do que no coração deles, quando lhes há fartura de vinho e de cereal. E nós vamos cantar essa alegria essa manhã. Glória a Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós adoramos a Ti, Jesus. Para sempre nós te adoraremos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e fiel. Em Ti eu confio, em Ti eu entrego a minha vida. Aleluia, vamos adorar. Glória a Deus. Cante conosco. Abalarei, não me abalarei. Do Senhor direi, Tu és meu Deus.
me alegro em ti. Eu me alegro em ti. Do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Meu socorro vem do Senhor. Ele é meu refúgio, Ele é meu abrigo, Ele é minha torre forte. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cante, não me abalarei. Não me abalarei. Do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aplaudir a Jesus nessa manhã. Aleluia. Ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente. O Senhor é a nossa torre forte. Aleluia. Vamos continuar adorando nesta manhã, dizendo palavras de adoração ao Senhor. Senhor, Tu és o meu alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim. O Senhor é todas as coisas. Por isso nós adoramos o nome dEle nesta manhã. Cante conosco. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como Tu, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar juntos. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como tu. Ele Reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai, nas nossas vidas. Bendito seja o teu nome nesta manhã, neste lugar. Nós te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, pastor Josué pede para avisar quem estiver fazendo o curso de batismo. Ele está com a turma aqui na garagem, tá? Então você já pode se encaminhar para lá. Eu acho que ele vai começar por agora. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar o nosso momento de canções de adoração ao Senhor, cantando essa música de comunhão. Temos cantado repetidamente essa música aqui, que fala desse amor para com o próximo, da comunhão para com o nosso irmão. Amém? Glória a Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero viver em comunhão com meus irmãos. Essa aliança eterna de amor. Aleluia. Glória a Jesus. Em comunhão, quero viver Com meus irmãos. com meus irmãos E assim crescer. e assim crescer Uma aliança eterna de amor. em comunhão. Aleluia. Quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Nós temos uns com os outros. Temos uns com os outros. Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, O compromisso de edificar. o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Louvamos o teu nome, Pai. Obrigado. Vamos cantar de novo. Em comunhão,
Deus abençoe sua vida, querido. Que você guarde no seu coração esse compromisso de edificar a vida do seu irmão. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Olá, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós tivemos o louvor e agora estamos no momento de dízimos e ofertas. E eu quero falar não só para você que está aqui no templo, mas para você que nos assiste também de sua casa. Você pode contribuir com seus dízimos e ofertas de algumas maneiras. Pode ser através da chave Pix, que é o CNPJ da igreja que está aqui na tela, que é o 00045 005 0001, dígito 30. Você pode também contribuir através do QR Code que está aqui na tela, ou então através das nossas contas bancárias. Temos a conta Sicoob, agência 5024, conta 29881, dígito 6. Ou também a conta Caixa, agência 2262, operação 003, conta 301080, dígito 0. E você que está aqui no templo pode também fazer a sua oferta, sua contribuição com os dízimos através dos nossos gasofilácios, que estão colocados ali no fundo do templo, ao lado das portas. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Rafael Mapa. Quero primeiramente agradecer as suas orações por nós. Os irmãos sabem que a gente passou por tempos aí de doenças de novo, né? Essas doenças que sempre têm perseguido a gente. Mas tive aí com Covid, salmonelose, minha esposa também. A gente fez 2 tratamentos para salmonelose. É uma bactéria bem chata, bem resistente. Mas graças a Deus agora a gente está bem. Isabel também, junto com a salmonelose, teve uma crise, uma inflamação na apêndice que assustou a gente, né? A gente pensou que podia ser apendicite, ficou meio sem saber muito o que fazer, mas graças a Deus não era apendicite, era só uma inflamação no apêndice provocada pela bactéria, né? Mas graças a Deus a gente já está bem. Emanuele também teve uma bronquitezinha, isso tudo ao mesmo tempo, né? Por isso a gente dependeu bastante das suas orações e nós somos agradecidos por essas orações. Nós estamos melhorando, ainda não estamos 100%, mas estamos chegando lá, né? Se Deus quiser. E mesmo assim o trabalho tem sido feito e Isabel continua dando o reforço escolar para as crianças. Também eu tive a chance de ensinar aqui na Jocum. Ensinei sobre missões e discipulado. Agora os obreiros estão no campo, no tempo prático, colocando em prática aquilo que aprenderam, né? Tomara que tenham aprendido bem. Estão lá fazendo missões. Então, para mim foi um privilégio poder formar obreiros nacionais aqui. Tem sido bem gratificante. Foi na fase que eu tinha melhorado da primeira salmonela. E no finzinho, na última aula, eu já estava piorando de novo. Dei aula ali com febre último dia. Mas deu para finalizar e foi tudo bem. Isabel continua também fazendo homeschooling com a nossa filha. E também com 2 meninas, 2 amiguinhas da nossa filha que também participam do homeschooling aqui. E também Isabel continua firme com os programas com as meninas dela, né? São aquelas meninas daquele grupo de crianças grandes que há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente fazia evangelismo lá no bairro. E algumas delas até hoje participam, né? Isabel dá estudos, faz devocionais e é um tipo de evangelismo. E graças a Deus esse mês 2 dessas meninas se decidiram por Jesus, né? E nós estamos bem contentes. Elas aceitaram Jesus como Salvador e foi bem emocionante para nós, para Isabel, que tem investido nessas meninas, né? Então orem por elas também. E deixo aqui o meu abraço, mais uma vez, nossa gratidão, e que Deus continue abençoando os irmãos
Eu sei que alguns irmãos também ofertaram para nós. Que Deus possa multiplicar nos seus celeiros também. E que possam abundar nas suas finanças. Que Deus abençoe e faça multiplicar. Amém? Na vida eu quero ter intimidade com Deus. Verdadeiramente Ele é bom pra mim. É tão bom assim buscar a intimidade com Deus na vida. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam bem-vindos aqui nessa manhã. É com muita alegria que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Vocês acabaram de ouvir e ver o testemunho do pastor Rafael Mapa, que se encontra em Moçambique. Eles têm sofrido muito ali com as enfermidades, né? A situação é muito precária e volta e meia eles estão passando por dificuldades. Ora ele, a esposa, a filhinha, de vez em quando eles revezam, mas outras vezes os três ficam doentes, precisam das nossas orações. Vamos ficar de pé e vamos orar por eles? Nós temos a Igreja Batista Central de Anápolis, graças a Deus, tem um grande investimento ali em Moçambique para que o Evangelho seja anunciado, né? Através do pastor Rafael e Isabel, a esposa. Também em obreiros nativos, nós investimos nesses obreiros moçambicanos para termos uma igreja autóctone, uma igreja que consiga ela mesma, através do seu povo, propagar o Evangelho, né? Vamos orar? Senhor, nós queremos nessa manhã, reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, agradecer ao Senhor pela paz que o Senhor tem nos dado. O mundo tem vivido em tantas convulsões, tantos problemas e dificuldades, mas nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Temos um teto para nos acolher, uma boa cama para descansar, e o Senhor tem nos dado pão com fartura. Enquanto que muitas pessoas nesse momento estão sofrendo sem ter o que comer, sem ter um teto, sofrendo injustiças, mas o Senhor tem nos dado essa paz aqui nesse país e nós te agradecemos e queremos pedir ao Senhor, nos ajude a abençoar outros povos, outras nações, e nessa manhã nós queremos pedir especialmente por Moçambique. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita essa nação, esse povo tão sofrido, especialmente o missionário Rafael, juntamente com a esposa, a filhinha. Alcança essa família, Senhor, renova as forças, a saúde, derrama graça sobre a vida deles. E continue abençoando a Igreja Batista Central de Anápolis, para que possa abençoar muitas nações, muitos obreiros, ó Deus, espalhados por todo o globo, anunciando as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso, e por isso a nossa súplica, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Podem se assentar. Estou vendo aqui os queridos Felipe e Beth, a Aline, que acabam de chegar da lua de mel, recém-casados. Fiquem de pé aí para a igreja. Aqui esse jovem casal, irmãos, acabaram de casar. Muito bom tê-los aqui nessa manhã. Deus abençoe vocês dois, viu? Muito bom, Felipe, Aline. Deus abençoe. Eu vou aproveitar que eu já pedi o Felipe mais a Aline para ficar de pé, para pedir também quem está nos visitando nessa manhã. Nós queremos cumprimentá-lo,
lhe dar as boas-vindas. Temos alguém nos visitando aqui nessa manhã? Temos ali um irmão, a Raninha está ali cumprimentando, uma jovem também. Temos ali a mãe da Lana, sogra do Joaquim. Do lado de cá, daqui não temos ninguém, só daquele lado mesmo. Vamos dar as boas-vindas a todos. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Obrigado, Felipe, Aline. Eu quero lembrá-los que no próximo domingo vai ser o aniversário da nossa igreja. E aproveito também para convocá-los para uma assembleia onde estaremos recebendo os novos membros aqui da igreja, né? Novos irmãos que estão vindo para a Igreja Batista Central. Então nós vamos ter um tempo de celebração, batismo, a recepção de novos membros e a celebração da ceia. Vai ser uma manhã muito bonita, muito abençoada aqui no próximo domingo. Amém? Muita gente batizando, muita gente vindo para a igreja. Vai ser uma alegria muito grande. E vamos ter naquela ocasião a Ednísia, vocês já conhecem, né? O buffet da Ednísia vai estar preparando um almoço para levantar recursos para a construção da congregação lá, Batista Rural. Como é que chama lá, Fernanda, naquela região? Não ouvi. Perto do Zé Roberto, ali, o avô do Zé Roberto, da Márcia, o Gersino, né? Ali, mas Baú, na região, região do Baú. Como é que chama aquele rio lá? Aquele rio... Isso, um pouquinho abaixo, depois do Padre Souza, na BR-153, você entra à direita, depois da Covid, né, muitas chacrinhas apareceram, então lá tem uma quantidade enorme de pequenas chácaras. O pastor Tadeu e a Márcia, evangelistas, né, nesse ardor evangelístico, estão iniciando ali uma obra de evangelização e eles estão construindo um pequeno templo para acolher essas pessoas da região. Então esse almoço vai ter esse propósito, né? E a Ednisa desde ontem me pediu, Lohane também, pastor, lembra os irmãos que no próximo domingo vai ter o almoço. Então se você adquirir, vai estar ajudando na construção lá do templo, nessa região do Baú, depois do Padre Souza, ali bem longe de Pirenópolis, mas é município de Pirenópolis, né? Vamos, então, ao nosso estudo dessa manhã. Onde está teu irmão? É o tema que nós temos estudado aqui. Onde está o teu irmão? Depois que o pecado entrou na nossa história, nós ficamos cada vez mais preocupados conosco mesmo, né? E muitas vezes nos esquecemos do outro, daquele que convive conosco, dos nossos irmãos em Cristo, do nosso próximo de um modo geral. Eu não me canso de lembrar das duas perguntas que Deus faz para o ser humano logo no início da criação. Essas duas perguntas, elas são emblemáticas e elas traduzem muito do que nós vivemos até os dias de hoje. A primeira pergunta, os advogados são muito acostumados com isso, né? Ela parece muito mais uma pergunta retórica, porque Deus já sabia da resposta. E por que Deus pergunta? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para o ser humano? Qual foi a primeira pergunta? Adão, onde estás? Onde estás? É a primeira pergunta que Deus faz para a humanidade.
Porque depois que o homem desobedeceu, ele começou a se esconder de Deus, ele se afastou de Deus. Afastar-se de Deus foi uma iniciativa do homem. E Deus é tão bom que Deus vai em busca desse homem, graças a Deus. Onde é que você estaria, meu querido, minha querida, se Deus não tivesse vindo atrás de você, se Deus não tivesse nos buscado e nos resgatado? Onde é que estaríamos, Joãozinho? Não é verdade? Onde estás? É a primeira pergunta. Às vezes nós fazemos uma leitura da Bíblia e fazemos uma leitura do próprio caráter de Deus que não reflete com inteireza a bondade e a graciosidade de Deus. Às vezes nós projetamos em Deus sentimentos nossos, como se Deus ele tivesse uma raiva do ser humano. E como se Deus fizesse de tudo para se afastar e deixar esse ser humano longe. Não, de jeito nenhum. Então, essa é a primeira pergunta, em função do distanciamento, em função do afastamento. Deus sabe onde o homem está. Então, essa pergunta ela é muito mais do que uma pergunta literal, localizada, ela é muito simbólica, né? Às vezes, nós deveríamos olhar para o nosso filho, a nossa filha, e perguntar: onde é que você está? Às vezes a gente pergunta, né? Onde é que você está com a cabeça? Né? Porque está ali de corpo presente, mas a alma está muito distante. Então, essa é a pergunta: onde estás, Adão? Onde você está? Porque o Adão se apartou de Deus, ele se distanciou de Deus. E a outra pergunta é que, quando nós distanciamos de Deus, nós distanciamos também do nosso próximo, do nosso irmão. Apartados de Deus, nós tendemos a nos apartar uns dos outros. E a segunda pergunta, qual foi? A primeira foi: onde é que você está? E a segunda? Como? Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Às vezes convivemos debaixo do mesmo teto, mas não nos percebemos. Nos distanciamos, nos afastamos. Então, o nosso estudo aqui, ao longo desses domingos pela manhã, tem esse propósito de entendermos a importância que temos uns para os outros. E que para o nosso crescimento espiritual nós precisamos uns dos outros, não é? Estávamos indo ontem lá para o retiro das irmãs, ali no El Rancho, chegando em Cocalzinho, né, tem um acampamento El Rancho da Igreja Presbiteriana, e as nossas irmãs estão reunidas ali em retiro, 93 irmãs. E eu estava indo para lá com o pastor Josué, nós íamos lá para almoçar com elas. E no caminho, fomos conversando, e o pastor Josué falando da bênção da comunhão. Da bênção da comunhão, da amizade cristã. De termos irmãos em Cristo, sermos parte de uma família espiritual que é a igreja do Senhor. Ele disse que amanheceu na sexta-feira muito triste. Muito triste ainda por causa do luto, por causa da viuvez. Ele estava muito triste, muito abatido, disse que muito triste mesmo. E, de repente, conversando, o irmão Márcio Barreto resolveu ir lá na casa dele. E aí o André entra lá no grupo dos homens e na conversa também vai. Aí diz que vão o André e o Márcio Barreto para a casa dele. E ali eles começam a conversar. Né? Falou: pastor, a gente nem tirou um momento para orar, mas só de estarmos ali juntos, compartilhando, rindo, brincando, eu amanheci hoje, no sábado, perguntando: onde é que a tristeza está?
Não tinha mais aquela tristeza, aquele peso, né? Então, essa comunhão cristã, esse amor cristão, ele nos fortalece, ele nos renova, ele traz para nós fortalecimento espiritual. É mais ou menos aquele ditado, né, popular, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, se nós andamos com os nossos irmãos, se nós comungamos da fé, o Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito Santo, ele vai agir ali na nossa comunhão, no nosso encontro, na nossa conversa, e a ação de Deus vai acontecer, e nós seremos ministrados e também ministraremos sobre a vida do outro. Vamos trazer palavra de Deus, vamos trazer fortalecimento, renovo espiritual, porque é o povo de Deus, temos uma aliança, como cantamos aqui, temos uma comunhão. É o amor fraterno, é a reciprocidade, é a mutualidade. Por isso que tem tantos mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Não é? Carregai os fardos uns dos outros. E aí vai. São tantos, mais tantos, porque nós precisamos uns dos outros, não é? Com toda a tecnologia que nós estamos tendo, graças a Deus por ela, nos ajudou muito na pandemia, né? Temos, inclusive, vários irmãos nos seguindo aqui pela manhã e podem participar conosco, interagir, mas nós precisamos desse contato, dessa aproximação uns com os outros para nossa edificação e para o exercício dos nossos dons e ministérios, né? Porque os dons que nós recebemos da parte de Deus, eles não acabam em nós. Os dons que o Espírito Santo nos dá não tem como finalidade e propósito nós mesmos. Os dons, talentos, ministérios que recebemos do Espírito Santo não morrem em nós, não acabam em nós, não tem em nós o fim último, mas sim abençoar, edificar, numa mutualidade, numa reciprocidade, a vida do nosso irmão. Amém? Glória a Deus. Mudou alguma coisa na sua vida depois desses nossos estudos aqui? Pelo amor de Deus, diga que sim, que senão eu vou ficar muito, né? Mas não para me agradar também, seja verdadeiro, né? Mudou. Isso mexeu com você, alterou alguma coisa na sua vida, na sua relação com o irmão. Você passou a entender mais a importância que você tem na vida do irmão e que o irmão tem na sua vida também? Se sim, aleluia, glória a Deus, se não, misericórdia, né? Não é, Paulo? Pode falar, Paulo, pode participar. Eu estou falando, em alguns casos, aumentou a nossa luta, né? Os desafios, né? A responsabilidade, é verdade. Mas tem sim, irmãos, eu perguntei, mas eu tenho ouvido muitas coisas boas, né? Dessa comunhão, desse caminhar junto e desse entendimento. Eu preciso dos irmãos, eu preciso da igreja, eu tenho que estar ligado, eu tenho que ter vínculo, e não é estar ligado e vínculo só de participar dos grandes eventos, não, é de fazer parte da vida uns dos outros realmente, de ter comunhão. E para isso nós temos também os pequenos grupos. Os pequenos grupos é uma forma de aproximar e de criar essa comunhão. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre outro tema da mutualidade que está lá em Romanos, capítulo 15, versículo 14. Abra sua Bíblia e nós vamos ler com Paulo e depois vamos estar orando com o Solimar
Os dois estão aqui para nos ajudar. Vocês podem participar, podem interagir conosco aí pelo canal da igreja no YouTube. Nós temos o nosso chat ao vivo e vocês podem participar. Os que estão aqui, os que estão em casa também podem participar conosco. Vamos ler então com Paulo. Paulo vai ler e nós estaremos acompanhando Romanos, capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondades, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ok. Romanos capítulo 15, versículo 14. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas volta e meia acontece comigo. Graças a Deus eu leio a Bíblia praticamente todos os dias, e tenho 40 anos lendo a Bíblia. Mas tem alguns versículos que parece que quando você lê, parece que na linguagem de hoje, né, que o pessoal usa, parece que a chave vira, né? Parece que dá um clique na cabeça da gente. E esse aqui, um dia eu estava lendo, ele me deu esse clique. Parece que um entendimento, uma compreensão se abriu. E o que foi? Cheios de bondade. Quem na igreja é bondoso, porque não nos iludamos. Tem muita gente na igreja que não é cheia de bondade, não. Precisa ser e pode ser, mas não tem bondade no coração. Vocês estão cheios de bondade e cheios de instrução, sendo capazes de admoestar e de aconselhar uns aos outros. Então, hoje nós vamos estar falando sobre aconselhamento. Aconselhar uns aos outros. Tem gente aqui na igreja, nesse corpo, né, que tem sido capacitado por Deus, tem sido capacitado pelo Espírito Santo, com entendimento, com compreensão, com sabedoria, com maturidade espiritual, tem sido capacitado sobrenaturalmente para aconselhar, para admoestar e para aconselhar uns aos outros. Então, hoje nós vamos estar falando sobre aconselhar, tomar conselho, dar conselho. Como que isso pode e deve ser feito na vida da igreja? Vamos orar com o Solimar nessa manhã? Amém? Vamos orar, irmãos. Pai Santo, amado Deus, obrigado, Senhor, por mais vez estarmos aqui na Tua presença, em comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, agraciado a cada um de nós, Pai. Amém, Senhor. Dai-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, Pastor Jesus. Amém, que possa Senhor, deslanchar sobre a Tua palavra e nós termos entendimento, Pai, para poder inculcar nas nossas mentes e poder praticar a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. sim, Senhor. Que sejamos instrumento, canal de bênção na vida dos nossos irmãos, Pai. Amém. Tudo isso nós oramos, damos graça ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Aconselhem-se uns aos outros. Outro dia eu compartilhava com vocês, essa semana fui lembrado também desse fato, conversando com o Heber, e me lembrei desse fato, né? Eu estava compartilhando com vocês sobre o pastor Éder. O pastor Éder tem mais de 30 anos de ministério, já é avô. Em agosto agora ele batizou a netinha dele, já com 10, 11 anos de idade, 12 anos. Então, é pai, avô, pastor, mais de 30 anos de ministério. E o que me marcou foi que naquela assembleia que nós tivemos aqui na igreja, ele foi indicado para concorrer à presidência da convenção. Ele recebeu a indicação, falou, espera aí, eu vou me aconselhar.
pegou o telefone e ligou para o pai dele. Olha só, um homem de 60 anos, 30 anos de ministério, avô, mas que tem um coração ensinável. Ele tem um coração ensinável porque ele sabe que ele não sabe tudo. Ele tem um coração ensinável porque ele sabe ouvir. Ele sabe pedir conselho. Ligou para o pai dele e falou: pai, eles estão me indicando aqui para concorrer à presidência da Convenção Batista Nacional. O que o senhor acha? O pai falou: meu filho, se você aceitar, você vai deixar muita coisa pela metade. E deixar coisas pelas metades para começar outras não é sábio, não é inteligente, não é prudente. Ele imediatamente declinou. Ele não aceitou mais a indicação. O aconselhar-se, o aconselhar, o receber conselho, irmãos, é uma dádiva. Nos livra de muitos embaraços, nos livra de quebrar a cabeça muitas vezes. Olha que versículo interessante. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 22. E vamos ler aqui com Paulo também, Provérbios 15, 22. Abra sua Bíblia. Esse é um daqueles versículos que a gente tem que escrever e pregar na parede. Provérbios 15, 22. Pode, por favor. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Olha só. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus, não é? Na multidão de conselhos há sabedoria. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram bem aconselhadas, deram ouvidos e foram muito bem-sucedidas. Me permitam, né, é só mais uma ilustração, né, para reforçar, e creio que o Espírito Santo também está nos conduzindo nessa direção. E você pode participar, se tiver alguma pergunta, se quiser participar, pode fazer isso. Mas muito novo, tinha assentado um propósito no meu coração. Coisa de Deus, ninguém havia me ensinado, mas eu havia assentado no meu coração o seguinte: eu não me casarei com uma moça se ela não tiver o agrado e a aprovação da minha mãe. Eu tinha uma percepção muito clara do quanto minha mãe sofreu, do quanto ela se privou e do quanto ela renunciou para nos encaminhar. Então, tinha e tenho um respeito muito grande por ela, por aquilo que ela fala. Os nossos pais, eles foram dotados por Deus, não simplesmente de amor. Eles não vão acertar sempre. Não são absolutos. Absolutos é o Senhor, né? Mas os nossos pais, também não posso fazer disso uma regra, mas é quase uma regra. Eu acho que ninguém nos ama tanto nessa terra quanto os nossos pais, com raríssimas exceções, não é?
Mas o pai, a mãe, quantas vezes eu vi minha mãe deixando para comer por último para que nós pudéssemos comer. A comida era bem rara, bem escassa, né? 40, 50 anos atrás, né, as coisas eram muito mais difíceis, mas ela fazia isso. E eu, graças a Deus, sempre fui muito perceptível, então tinha essa percepção. Então, essas coisas, elas livram-nos de muitos tropeços. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram bem aconselhadas, né? Então, não preciso nem dizer para vocês, você já sabe, estou casado fazendo 33 anos, né? Que quando minha mãe bateu o olho na japonesinha ali, o sorriso abriu, né? Ficou feliz, aí deu tudo certo, graças a Deus, né? Isso é muito importante, gente, são princípios espirituais. Os pais, a liderança espiritual, não estamos falando de gente perfeita, não é? E tem muitos defeitos, mas são princípios que, no mínimo, nós precisamos observar. Nós temos que ficar ligados. Olha só, eu dei um exemplo para vocês aqui de um pastor de quase 60 anos de idade, mais de 30 anos de ministério, que, diante de uma decisão, ele solicita conselho. É sábio, tem sabedoria. Na Bíblia, quando o João Batista chegou ali, anunciando o batismo para o arrependimento e gritando a plenos pulmões, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. As autoridades vieram e perguntaram para João Batista, és tu o profeta? És tu o? Não estão perguntando se ele é um. És tu o profeta? Por que eles perguntaram isso para João Batista? És tu Elias? Não. És tu o Cristo? Não. És tu o profeta? Por quê? Por que eles perguntaram para João Batista, és tu o profeta? Alguém aqui sabe? Porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, Moisés disse assim, eis que o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta semelhante a mim. Olha só. Então eles perguntam se João Batista é o profeta a respeito do qual Moisés está falando. E nós não temos dúvida de quem foi Moisés. Deus levantará um profeta semelhante a mim. Não é fraco. Não é arrogante, mas também não tem falsa modéstia. Ele sabe quem ele é em Deus e o que Deus está fazendo na sua vida. Então, quando a gente olha para a Bíblia, Moisés é um marco, Moisés é um referencial. O povo de Deus, Israel, não é? A partir de Moisés e de tudo que Deus faz através de Moisés, Moisés é esse homem que ouve de Deus, que estabelece o tabernáculo, que escreve um código. Ele pega um bando e transforma esse bando numa nação, com uma religião estabelecida, com um código de leis estabelecido, com tudo. É uma sumidade, é um homem extraordinário. Um líder extraordinário, mas que sabe ouvir. Um dia Moisés está lá no deserto com o povo, e chega o sogro dele, né? E chega o sogro e vê aquela fila de gente no deserto para ouvir Moisés. E chega para Moisés e pergunta, Moisés, o que você está fazendo, meu filho? Você vai se matar e vai matar esse povo. Por que você não reparte essa tarefa? Delega aí para
homens, né, que poderão te ajudar nesse mistério. E o grande Moisés, entendam bem o grande, não é? O grande Moisés acata o conselho do sogro. Ele ouve o sogro, ele acata o conselho, e aquilo foi uma bênção para ele e também para todo o povo que ali estava. Conselhos. Davi recebeu bons conselhos de Samuel e os acatou. Já Saul, vocês conhecem a história, né? Saul era mais empedernido, né? Ele era mais duro de coração. Temos também exemplos negativos. O caso de Roboão, filho de Salomão, que recebeu o reino, e quando ele assumiu o governo, ele buscou conselho com os anciãos, os homens mais velhos, experientes, e aqueles anciãos lhe disseram: olha, Roboão, se você falar ao coração desse povo, se você diminuir os tributos, porque seu pai sobrecarregou o povo, seu pai expoliou o povo para construir esse palácio, para edificar essa cidade, para edificar o templo. A mão do seu pai foi pesada aí nos tributos. Então, fala agora ao coração do povo, diga para o povo que você vai ser mais maleável, mais flexível, e se você falar ao coração do povo, o povo vai te ouvir e vai caminhar com você. Ah, tá bom, obrigado. Foi lá e consultou os jovens da idade dele, amigos, né? Da mesma idade, os companheiros. E aí? Os velhos, anciãos, falaram isso e isso. E vocês, o que vocês dizem? E o que eles falaram? Como que é, Nina? Isso. Se meu pai usou chicote, eu vou usar escorpiões. O meu dedo menor vai ser mais pesado do que a mão do meu pai. Fala isso para o povo. Enquadra eles. E já parece que era algo do coração. E algo que o Senhor também estava fazendo, né? Ele acatou o conselho dos jovens. Foi lá e tratou o povo asperamente. E o reino foi dividido. O reino, né, ali de Israel, as 12 tribos unificadas, que deu um trabalhão danado para o Davi unificar aquela coisa tribal, transformar aquilo num reino, numa forma de governo mais inteligível, por causa de um conselho, por causa de acatar um conselho mal dado, mas que parece que falava bem ao coração dele, aos desejos dele, e ele foi por esse caminho e se deu muito mal, dividiu o reino. Temos ainda o exemplo de Josué. O que foi que aconteceu com Josué, minha gente? Lembram? O Josué vinha, pela graça de Deus, conquistando e dominando todo o território de Canaã. Parece um povo pequeno, mas muito sagaz e muito esperto. Falou: se o Josué chegar aqui, ele arrebenta com a gente. Eles pegaram lá uns pães velhos, embolorados, umas roupas velhas, vestiram de andrajos. Vocês ouvem falar que a aparência engana, né? Já ouviram? Aparência não é boa conselheira, presta atenção nisso. O Espírito Santo está falando conosco, a aparência não é uma boa conselheira. Os gibeonitas vestiram de andrajos, roupas velhas, rotas rasgadas, sandálias rasgadas, puseram um pão velho embolorado dentro do saco
e foram lá no Josué. Viemos aqui os teus servos, ó a linguagem, né? Humilde, viemos aqui nós, os teus servos, para fazer uma aliança de paz contigo. De onde sois vós? Quando nós saímos de casa, esse pão estava novinho, agora ele está embalorado. Essas sandálias estavam novas, agora elas estão furadas. Esses vestidos eram novos. Então nós queremos fazer uma aliança de paz. Nós não te atacaremos, você não ataca nós e fica tudo bem. Era uma trampa, né? Era uma armadilha. E diz o texto que o Josué não consultou ao Senhor e fez aliança com eles. Empenhou a palavra. Acabou de empenhar a palavra, acabou de fazer aliança, ele descobre que os gibeonitas moram aqui do lado. Que era uma armadilha, era um laço. Ele não consultou o Senhor, não consultou os anciãos e caiu numa armadilha. Esse negócio de palavra empenhada, isso tem um peso espiritual enorme. Esse negócio de aliança firmada, de palavra empenhada, isso tem um peso espiritual. Por isso que o sábio, né, vai dizer, olha, guarda o teu pé quando entrar na presença de Deus. Não vai fazendo votos precipitados, porque você está aqui na terra, Deus está lá nos céus. Enfim, o que eu quero deixar claro para nós é que o Josué não se aconselhou, não consultou o Senhor e nem os anciãos. E aí, quando ele deu por si, já tinha empenhado a palavra, já tinha feito aliança, já tinha feito negócio, já tinha comprado a casa, e depois que comprou, viu que os documentos estavam todos enrolados, começou a perder o cabelo, começou a perder o sono de noite, emprestou aquele dinheiro achando que a pessoa que pediu não consultou, não perguntou, ou pegou o dinheiro emprestado, não fez os cálculos direitinho, não se aconselhou com quem poderia dar um bom conselho, e quando viu, estava todo enrolado. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes? Quantas vezes, né? Quantas aventuras malfadadas simplesmente por falta de ouvir. E por falta também de ter alguém que chega e fala, meu filho, não entra não. Você está entrando numa latada, você vai se dar muito mal. Né? Não faz isso não. Mas vamos adiante. Então, temos vários exemplos na Bíblia, e eu louvo a Deus pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né, pela sabedoria que ela nos dá. Já temos aqui algumas participações, podemos ver as participações? Silvio Caetano, pastor, nesses tempos, os influenciadores, mestres, dão conselhos e direção em todas as áreas de nossas vidas. Que cuidados o cristão precisa atentar desses conselheiros de plantão? É muito excelente colocação. Eu estava pensando nisso outro dia, né? Porque você mal abre a mídia social, já aparece lá o influenciador. E graças ao algoritmo, ele vai mapear, né, o que você mais lê, o que você mais gosta, né? E principalmente você fez alguma pesquisa no pai Google, logo já te capturou e vai te encher de informações e influências naquela direção que você tá buscando, né? Mas são tantas receitas, né? Você não pode morrer sem comer a comida tal, porque vai ser uma experiência gastronômica extraordinária. Você não pode passar dessa para outra sem fazer aquela viagem, porque vai ser uma experiência transcendente, né? E por aí vai.
é o tempo presente, não é? É o tempo presente em que nós vivemos. E por isso que um dos módulos que nós estudamos aqui é que a reciprocidade, a comunhão santa, o amor fraterno, a convivência entre irmãos é também uma forma de proteger o corpo. De repente, um irmão iluminado chega para você e fala: não, irmão, se você não fizer essa viagem, você não vai ser o cara mais infeliz do planeta, não. Fica tranquilo. Viagem, você pode ir a qualquer lugar, em qualquer momento. E se não for também, se você tiver o Senhor na sua vida, está tudo resolvido. Eu gosto muito de um pensador francês, né, que ele trabalha a questão da distinção. Então, nós achamos que se formos a tal restaurante vai nos dar uma distinção. Ou seja, melhorou, subimos um degrauzinho, né? Aí a gente vai lá, tira foto do prato, faz a selfie, né? E se você fizer aquela viagem, se fizer aquele curso tal, aquilo vai te dar uma distinção. Então, nós vivemos aí correndo atrás dessas distinções, né? E às vezes nos tornamos presas, né, desses, como o Silvio diz aí, desses conselheiros de plantão. A alma tem que estar plena, o coração tem que estar cheio da graça de Deus. Se o coração estiver cheio da graça de Deus, né, se o coração estiver pleno, se os rios de águas vivas estiverem borbulhando do interior, então está pleno. As carências normais e naturais de todo ser humano estão preenchidas. Então o coração fica pacificado, né? O coração fica calmo, fica abençoado, né? Seja a paz de Cristo o árbitro de vossos corações. É um bom conselho, né? Às vezes meu coração fica inquieto, fica perturbado, né? Você quer fazer um negócio, ou você quer fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, e de repente aquilo começa a te perturbar, começa a te causar ansiedades, né? E você não dorme bem à noite, e fica com aquilo latejando na cabeça. Está perdendo a paz, o coração não está pacificado. Eu já, né, não é mérito nem demérito, né? Mas gostaria de ter aprendido isso muito mais cedo, né? Hoje eu aprendi que se o meu coração não estiver pacificado, eu vou ficar aí numa crista da onda, né? Vou ficar ali, sabe, fervilhando. Não, para quê? Não precisamos disso, né? Então é o coração pacificado. É ter o coração pacificado, é buscar essa paz de Cristo, né? Temos mais participações? Sim, pastor. É uma colocação minha essa. Ok. Porque conselho, ele é dado quando é solicitado, né? Uhum. A pessoa dá um conselho sem ter a pessoa ter pedido para ele dar esse conselho, não é conselho, né? Boa colocação, Paulo, porque o texto fala lá de admoestação na revista atualizada e na NVI fala de aconselhar, né? Então, não são ideias diferentes, são palavras similares, admoestar, aconselhar. Mas é muito boa a sua colocação. Deveria eu aconselhar alguém que não me pediu conselho? É isso, não é, Paulo? Como é que eu penso, né? E como que a Bíblia nos ensina? Depende da quantidade que você ama aquela pessoa.
Depende do tanto que você ama. Porque quando nós amamos, nós nos fragilizamos. Pensa numa pessoa que detesta ser invasivo, né? Me meter na vida dos outros, de jeito nenhum. Mas, né, não sendo invasivo, mas eu também não posso ver alguém que eu amo ladeira abaixo e a bem, né, vamos dizer assim, às vezes, né, porque tem vários provérbios que falam assim: aquele que se mete em questões alheias é como aquele que vai passando o cão pela rua e ele agarra o cão pelas orelhas. Eu estou bem aqui, estou em paz. O que eu tenho de pegar um cachorro pela orelha? Ele vai rosnar, vai me morder, vai virar uma confusão danada. Então, deixo aqui na minha paz quietinho, né? Mas depende do quanto eu amo. Né? Depende do quanto eu amo, porque quando eu amo, eu me fragilizo. Eu posso até ser mordido, eu posso até ser rechaçado, mal entendido, mal compreendido. Vai depender do quanto eu estou disposto a pagar para poder interferir. Né? Não estamos falando aqui de invasão, de fofoca, não. Estamos falando de sabedoria, de conselho. Então, eu sou mais propenso, Paulo, até por temperamento, a isso que você falou, né, de não me intrometer. Mas, é que eu estou dizendo, quem ama se intromete. Por favor, né, não estamos falando aqui de deselegância, de grosseria, não. Nós estamos falando aqui de amor cristão. Agir em amor. Lembra que nós insistimos aqui no versículo? Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Então vai aí depender da bondade, do amor, da convivência. Por isso que a convivência, a comunhão, ela é muito importante. Convivência é muito importante. Eu já corri alguns riscos, né, com amigos muito amados. Dele virar a cara para mim e nunca mais querer, né, arrumar um inimigo. Mas por amor eu corri o risco, me fragilizei. E anos depois, graças a Deus, né, foi por amor, foi pelo Espírito Santo, a pessoa entendeu e depois até me agradeceu. Mais alguma participação? Outra pergunta, pastor. O irmão Adriano pergunta: pastor, conhecimento da palavra é leitura, meditação, revelação do Espírito Santo. Sabedoria é aplicar esse conhecimento em todas as áreas, para edificação própria da igreja e contribuir na grande comissão. O que fazer quando vemos um irmão exortar, tentando ajudar, mas está completamente sem sabedoria nas palavras? Como fazer? Isso. Como também nos livrar disso? Isso. Nós pecamos, às vezes, até pelo conceito, né? Eu já compartilhei com vocês, não faço isso com maldade, irmãos, Deus o sabe. Mas eu participei já, né, quando me converti, principalmente no início da fé, e graças a Deus por isso, né? Foi o tempo, foi a hora, Deus usou tudo aquilo para me abençoar, mas era uma igreja muito abençoada, irmãos amados, que eu amo e respeito até hoje, né? Mas era uma coisa assim muito focada nos usos e costumes, né? Usos e costumes que, segundo Paulo, não transformam o coração e nem vence sequer a sensualidade. Então, havia um clima assim de muita
de muita desconfiança e de muita interpelação. Um dia nós fomos para um retiro, já contei para vocês, nós fomos para um retiro de jejum e oração. Pensa um garoto de 18 anos, né? O metabolismo está uma draga, né? Está moendo tudo, mas assim, pela fé, pela alegria de estar junto com os irmãos, né? Fomos para esse retiro, muitos meninos, muitos jovens, e nós fomos para o retiro, todo mundo de coração aberto, assim, desejoso de buscar a Deus, né? De estar ali na presença de Deus, era tudo que a gente queria. Aí começamos a orar, é uma experiência marcante, né? No sentido ruim. Aí, de repente, o pessoal começa, tem pecado aqui, alguém está em pecado, e fica essa coisa generalizada, que querendo ou não, você já começa, será que sou eu? É ou não é? Será que eu joguei bola escondida e alguém viu eu jogando bola? Né? Brincadeira. Mas aí, ao invés de ter um clima de edificação, vira um clima de interpelação e de acusação. Então, se Deus está revelando que tem pecado, vai na pessoa que tem o pecado e diga, irmão, Deus está mostrando que você fez isso, aquilo outro. Né? Se é que Deus vai fazer isso. Mas, então, Adriano, muito excelente as colocações, né? Aconselhar não é julgar. Aconselhar não é oprimir. Aconselhar não é enquadrar. Nós temos que, repito, por favor, vira a chavinha, deixa o Espírito Santo virar. Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Aconselhamento sem amor, sem bondade, gente, é vinagre na ferida. É passar sal, vinagre na ferida. Então, eu acho que esse é o ponto, Adriano, as colocações excelentes, a palavra de Deus, a convivência cristã, o amor cristão para a edificação uns dos outros, mas quando isso toma outra forma de desconfiança, de interpelação, de julgamento, né? Então realmente não é saudável. E aí a gente tem que ter essa graça de Deus, né? De entender que tem que ser cheio de bondade, cheio de amor, para a edificação do outro, para a glória de Deus. Amém? Mais alguma e aí nós continuamos aqui. Pastor, tem uma que não sei se o senhor já comentou. Pastor, como saber se o conselho do meu irmão dentro da igreja é proveitoso? Tendo a consciência de que nem todos são cheios de bondade e conhecimento. Perfeito. É isso aí, né? Eu estava lendo, não me lembro agora o pensador, mas ele diz assim, é o Pedro, né, que pergunta, ele diz assim, ouça, vá para casa, ajoelha e dá uma peneirada, mas ouça. Porque até nas coisas ruins de ouvir, às vezes até na pessoa, né, que vem de uma forma assim, muito atravessada, interpelativa, não edificante, né? Eu gostaria de lembrar, mas honestamente não me lembro. Mas com certeza é um homem muito piedoso, porque fala assim, ouça, vá para casa, ajoelhe e coloque essa fala, essa palavra, esse conselho diante de Deus e pergunta para Deus, Senhor, fulano falou isso. Procede, Senhor. Ouça. Tenha paciência. Ouça.
porque a gente não sabe, né? Deus usou até uma mula para poder falar com Balaão, e ele chegou para o rei na mula, né? Então, às vezes, Deus está usando as pedras, né? Então, ouça, escute, não espanca, não retruque, vá para casa. Às vezes, obviamente, né, Paulo diz que há muitas vozes, e realmente a voz de Deus, a palavra da parte de Deus, ela cura. Mas eu tenho que levar em conta também que eu vivo no mundo caído e que eu também sou caído, e que eu sou mais propenso a querer escutar as coisas que me agradam. E uma tendência de demonizar imediatamente as coisas que não me agradam. Então, se a pessoa veio e me falou uma coisa que não me agrada, e ela também já não me é agradável, a tendência imediata é de demonizar a pessoa, a fala e tudo mais o que veio, né? A não ser que seja uma coisa muito explícita, né? Que você tem uma percepção clara que aquilo é demoníaco, né? Mas, a princípio, ouça e coloque diante do Senhor para dar uma peneirada, né? Sim. Perdão, Lívia. Sim. Isso. Por princípio, né? Por princípio bíblico e teológico também, o nosso coração é enganoso, né? O nosso coração é não só enganoso, como ele é corrupto e corruptível também. É a nossa natureza caída, né? Agora, quando eu falo do coração pacificado, é quando você coloca ordem, né? Pela graça de Deus, pela comunhão com Deus, pela comunhão com a palavra de Deus, e num relacionamento com Deus, você consegue colocar esse coração em ordem, em paz. Ele está em paz, ele está pacificado. É o que nós chamamos também nos Salmos, né, dos solilóquios, né? O salmista conversava muito com o coração, com a alma dele. Minha alma, por que você está assim tão perturbada? Parece que você já se esqueceu de todo o bem que Deus te fez? Por que te perturbas dentro em mim, ó minha alma? Espere em Deus. Deus já falhou com você? Quantas vezes que o Senhor nos socorreu, minha alma, né? Então, nessa conversa com a alma, com o coração, na presença de Deus, né? E não num exercício humano, não, mas no exercício espiritual, de um relacionamento com Deus. Eu vou vasculhando os escaninhos do meu coração, permitindo que o Espírito Santo vá entrando em cada recanto do meu coração e colocando as coisas em paz, né? Meu sogro e minha sogra, eles foram casados por 40 anos. Eu achava engraçado, hoje eu percebo que tem bastante verdade nisso, né? A minha sogra dizia que pela forma como o meu sogro abria a porta da casa, ela sabia como que ele estava. Pela marcha, né? E pela maneira de abrir a porta da casa, ela sabia como é que ele estava. Então, Lívia, a ideia é assim, à medida que eu vou andando com o Senhor, com a palavra de Deus, né? Tendo essa comunhão com Deus, eu me percebo, mas percebo Deus também, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de vez em quando, e por favor, não entendam mal, mas de vez em quando não te dá aquele nó nas tripas, assim, parece que o íntimo, assim, parece que amarga, né? Parece que esvaziou, parece que você caiu num vazio, num buraco negro, né? Quando isso acontece comigo, eu corro para o meu cantinho, né?
Eu corro para o cantinho de oração. Aí começa, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Senhor? Sem sentimento de culpa, graças a Deus por isso, né? Porque é uma relação de pai e filha, é uma relação. Jesus disse, já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos, né? Então, é uma relação muito boa, muito profunda com o Senhor. Então, você vai aprendendo a conhecer o Senhor, vai aprendendo a se conhecer a si mesmo. Você vai entendendo quando é que o Espírito Santo está dominando e quando é você mesmo. Você já consegue perceber isso na sua jornada cristã? Você já consegue perceber quando é que o Espírito Santo é que está dominando? Quando você está cheio do Espírito Santo, é Ele que está dominando. Porque tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é dominar o Espírito Santo, né? Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, Ele nos domina. Pensamentos, sentimentos, desejos. Mas quando nós estamos ensimesmados, cheios de nós mesmos, aí é a carne. E a gente já sabe quais são as obras da carne, né? Então, é nessa caminhada com Deus nós vamos entendendo. Mais alguma pergunta? Por favor, Paulo. O Netão, ele pergunta, pastor, há diferença entre conselho e confronto? Aí eu vou só complementar, ou conselho e opinião? Interessante, muito interessante. Conselho e confronto, né? Tá tudo muito próximo, muito relacionado, né? O confronto nós chamamos da admoestação, que não é a mesma coisa que exortação. A palavra exortação, ela significa consolo, apoio, conforto. Isso é que é exortação. A bronca, o confronto é a admoestação. A admoestação é uma repreensão verbal. Então, o confronto aqui nós vamos entender como uma admoestação verbal, né? É diferente. Embora a motivação que motive a admoestação, o conselho, poderão vir juntos, né? Mas a admoestação é uma repreensão verbal, é um confronto, né? É quando você bate de frente, fala, não, biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, né? E numa boa interpretação da igreja, ao longo dos séculos, o caminho é esse aqui, você está fora do caminho. Isso é uma admoestação, é uma repreensão verbal, né? Então, nesse sentido, pode sim haver a diferença, mas o que motiva tanto um quanto o outro pode ser a mesma coisa, né? A opinião. A opinião seria... Não seria conselho, né? A opinião seria mais... Não está me ocorrendo aqui o termo, mas o conselho, por ele ser bíblico, ele envolve um direcionamento. Achei. Conselho, ele envolve um direcionamento. Você está convicto daquilo que você ouviu, daquilo que você entendeu, e pela palavra de Deus, né? Coisa sua não, pela palavra de Deus, pela vivência com Deus, você pode dar um direcionamento. A opinião, ela não envolve direcionamento, né? Então, a opinião não tem necessariamente um direcionamento. Você opinou, não se comprometeu, não se envolveu. Agora, no aconselhamento, vocês vão aprender na lição, que vão ver aí no pequeno grupo, o aconselhamento, ele envolve envolvimento. Tem que ter um envolvimento. O aconselhamento é diferente da terapia. A terapia, o terapeuta, ele mantém, né,
um distanciamento, uma certa neutralidade. Embora haja, obviamente, né, uma interação, um envolvimento, mas no caso, né, é meu irmão em Cristo, é uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Então, o conselho, ele envolve, né, esses entranhados afetos de amor e de compaixão. A opinião, não. A opinião você fala, se o outro quiser acatar, você também não está nem certo do que você está falando. Você opinou. Mas o conselho, ele envolve esse direcionamento. Quais são os propósitos desse mandamento, aconselhar-se uns aos outros? Influenciar positivamente o pensamento do outro, de modo que uma mudança venha ocorrer na mente para a tomada acertada de decisões. Instruir ao outro para que, por meio de palavras, o aconselhado assuma a devida responsabilidade pelos seus problemas. O aconselhamento é um direcionamento e tem um envolvimento, sim, de afeto, de amor, mas você não pode tomar a decisão pelo outro. Você tem que instruí-lo para que ele tome a decisão. E que aprove a Deus que ele tome a decisão acertada. Porque o que você está falando não é absoluto, porque você é humano, mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Então, você está falando com base na palavra de Deus. E outra coisa, aconselhamos para o bem do outro e para a sua edificação. Não podemos usar do aconselhamento para descarregar ira, decepção ou frustração. É um pouco do que o Adriano falou, né? Então, às vezes, a pessoa já é muito amarga, ela já tem muitas frustrações, ou já está chateada com o outro, porque falou, alertou, aconselhou, e ele não ouviu, quebrou a cabeça, agora vem, aí você esmaga a cana quebrada? Não. Apaga o pavio que fumega? Também não. Então, por isso que a base, o fundamento do aconselhamento tem que ser cheios de toda bondade. Se não for o amor e a bondade que te motive a entrar na vida do outro, não entre, por favor. Se não for a bondade, o amor que te fragiliza ao ponto de você, com muito cuidado, lembrando que aquela vida é única, né? Que é habitação do próprio Deus, então muito cuidado, muita cautela com o que vai falar e com a abordagem que vai fazer. Aconselhamento é um ministério com base bíblica. Nunca podemos perder os princípios da palavra de Deus para aconselhar o outro. É a palavra chata, né? Mas essa psicologização da fé, meu Deus do céu. Às vezes a gente participa de alguns grupos, né, até de pastores, mas tem mais alta ajuda do que palavra de Deus, do que Bíblia. Quantos encontros que a gente vai, né, reuniões, congressos, eu não sei, parece que o desejo de fazer alguma coisa diferente, sei lá, de dar um upgrade, alguma coisa muito humana, né? Mas no aconselhamento nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela que é suficiente, é ela que muda. É a palavra de Deus. Então, o aconselhamento, né, é um ministério com base bíblica. Nunca podemos perder os princípios da palavra de Deus para aconselhar o outro. Não estou desfazendo, não entendam mal.
do trabalho do psicólogo de forma alguma, né? É uma ciência, há estudos, há um método para se chegar àquele conhecimento, há métodos para poder se chegar a esse conhecimento, assim, tem hipóteses comprovadas ou não, ou seja, então, não estou desfazendo, o que eu estou falando é que você não pode misturar as coisas, transformar o púlpito num divã, ou querer transformar o divã num púlpito, não vai dar certo. O psicólogo que começar a transformar o divã no púlpito, o conselho vai chamá-lo à regulagem. Agora, o duro é quando as pessoas não têm nenhuma formação em psicologia e num conhecimento assim raso, superficial, começam a fazer uso, né, de chavões, né? É o famoso coaching, né? A motivação, né? Essa motivação humana, né? Centrada no homem, no potencial humano, da autoajuda, e pega a palavra de Deus, né? Mas o fundamento não é a palavra de Deus, mas são essas formas humanizadas. Não, aconselhamento, a base é a Bíblia, a palavra de Deus. O aconselhamento envolve, né? Ele exige envolvimento com o outro. Nós estamos falando de vida cristã, estamos falando de vínculos, de estarmos ligados uns aos outros. O aconselhamento pode acontecer de forma privada, individual, mas também pode acontecer no microgrupo, num pequeno grupo de irmãos, né? Pode acontecer. Amém? Pastor? Sim. Como agir numa situação que um irmão está se afastando do caminho de Deus, Okay. E lembrando que o irmão não pediu para opinar no seu conselho, e como servo de Deus quer ajudar além das orações, mas não sabe como agir? Isso. Não tem outra forma, né? É que eu estou dizendo, o amor fragiliza. Então, o amor me leva a vencer o medo de tomar uma patada. O amor me leva a sobrepor, né, ao medo de uma reação bruta e inesperada. Se eu tomar uma patada, vai doer? Vai, né? Se eu aconselhar alguém assim, muito convicto da palavra de Deus, e aquela pessoa não ouvir absolutamente nada, vai doer? Vai. Eu vou ser tentado a ficar chateado? Vou. Vou ser tentado a amaldiçoar? Também vou, mas não vou fazê-lo, né? Presta atenção, o amor nos fragiliza, né? Quantas vezes que nós já nos assentamos, né, com o irmão, não deixou de ser irmão por causa disso, não, continua sendo irmão, a gente senta e fala, irmão, por favor, preste atenção, não está de acordo com a palavra de Deus, não tem a graça de Deus, não tem a bênção de Deus, rompe com isso. E a pessoa não ouve. Filho, não faça isso, você vai estragar a sua vida, né? Quando é um garoto, é um jovem, meu filho, não faça isso. Você não percebe pela palavra de Deus que essa atitude, você está destruindo o outro, você está usando o outro para se achar, para poder se satisfazer. Isso é pecado, isso é iniquidade. Não faça isso. E às vezes o jovem, né, vira para você e fala assim, não, eu ouvi, eu entendi, mas eu vou andar nesse caminho aqui, eu vou fazer do meu jeito. Né?
E eu não vou torcer para dar tudo errado, né? Não me ouviu, vai se lascar para ele aprender e ver que eu estava certo. Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Eu sou mau, mas também nem tanto, né? Então, respondendo à pergunta, o amor fragiliza. É a única coisa que eu posso dizer, o amor fragiliza. Se você ama, você corre riscos. Corre risco de tomar uma patada, corre risco de, sabe, de ouvir uma má resposta, de tomar a porta na cara, né? É duro para uma pessoa introspectiva tomar uma porta na cara, meu Deus, eu passo uma semana ruim. Mas o amor fragiliza, né? Eu novo ainda no ministério, bastante inexperiente, e o irmão me telefona, eu muito solícito, né? Peneirava muito poucas coisas, o irmão me telefona, pastor, vai fazer uma visita para o meu pai, que meu pai está muito mal. Claro, irmão, vou fazer uma visita para o seu pai. Pensa num velho chucro, mal educado, que não gostava de crente, muito menos de pastor. Eu fui tão inocente, tão despreparado, que ele não me avisou, né? E eu também não sabia do que me aguardava. A hora que eu cheguei, me apresentei, o velho me meteu 2 pés no peito. Eu fiquei tão sem graça que eu não sabia nem o rumo da porta. Eu acabei sentando e fiquei lá olhando para a cara dele. Orando, né? E ele foi ficando constrangido, foi quebrantando. Aí nós pudemos ter uma boa conversa, né? Foi bom, graças a Deus foi bom. Mas é isso, o amor fragiliza. Eu fui pelo amor ao irmão que me pediu, né? Eu nem pensei nas consequências. Então, a única coisa que eu posso dizer é isso, o amor fragiliza. E a verdade liberta. A verdade é a única coisa que liberta, gente. A verdade é o que liberta. Não adianta. A verdade liberta. A verdade quebra grilhões. Mas às vezes ela dói, ela machuca. Mais alguma para a gente fechar? Uhum. É do Ellison Rosa. É melhor ouvir um bom conselho, ou ainda que dito de forma áspera, ou não? Essa nova geração não suporta a repreensão? Queria que essa nova geração convivesse com minha mãe nos tempos áureos, né? Brincadeira, né? As coisas mudaram. E algumas mudaram para melhor, outras para pior, né? Mas não tinha acordo, não. E graças a Deus por isso. Eu me lembro que comecei a andar com as companhias não muito recomendáveis, e ninguém era crente lá em casa, nem minha mãe, nem nós. E minha mãe, cheguei um dia em casa, minha mãe falou assim, olha, vou falar uma coisa para você. Se algum dia eu pegar você fumando, ou se pelo menos eu souber que você fumou, eu vou te quebrar no porrete, que você vai urinar sangue. Pensa se eu passei perto de cigarro. Isso eu tinha 10, 11 anos de idade, porque eu sabia que a velha ia me quebrar no porrete, mas ia quebrar bonito, né? A Dela está balançando a cabeça aqui, porque sabe quem que é a Dona Nenê, né? Graças a Deus, né? Hoje melhorou muito a comunicação, né? A gente faz de tudo para não sequelar os nossos filhos, nem fisicamente, nem emocionalmente, né? Porque essa educação antiga acabava gerando também muitas sequelas, né? Mas nada supera o bom diálogo, né? Mesmo que seja essa geração mais nova, mais fragilizada, né? A geração mais fraca, não sou eu que digo, né?
E sem dúvida a culpa é nossa mesmo, né? Nós é que mimamos, protegemos em excesso, projetamos as nossas carências neles, porque nós queremos ser amados por eles, né? Pergunta à minha mãe se ela estava preocupada se eu ia amá-la. Ela não estava um pingo preocupada se eu ia amá-la ou não. A preocupação dela era: eu tenho que criar um cidadão, um homem de bem. Eu tenho que criar um cidadão, um homem de bem, honesto, trabalhador, que vai brigar com a vida. Porque você está vendo aqui, a vida não é brincadeira. Você vai brigar com a vida e vai brigar bem. Então, ela não queria saber se eu ia ficar com raiva dela, se eu ia tentar me matar. Se eu tentasse me matar, ela até ajudava. Que é uma força aí, diminui aqui o peso, né? Mas então é uma geração bem mais fraca, e não sou eu que digo isso, né? Vocês podem ver nas literaturas, e a culpa é nossa mesmo, né? Agora, não recomendo a pedagogia da Dona Neném para os dias de hoje. Minha mãe está com 90 anos de idade, né? A pedagogia dela não se aplica mais aos dias de hoje. Mas é possível criar os filhos bem, sem toda a truculência dela, né? Admoestando. Está aqui, Ellison, um princípio bom, né, da disciplina. Criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação é repreensão verbal. A disciplina, ela sobe um degrauzinho a mais, aí ela passa da parte verbal. É isso mesmo, Rafaela, ela passa da parte verbal e chega para outras partes, né, mais regulatórias, né? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Vamos orar, vamos pedir graça para Deus, né? Pedir: Deus, me ajude. Eu quero sim receber dos meus irmãos, né? Eu coloquei aqui no início da lição, a existência desse ministério na igreja é uma grande bênção para as nossas vidas. Como Deus já me abençoou através de conselhos recebidos, né? Não tem preço, gente. Não tem preço se servir da experiência e da sabedoria de alguns homens de Deus e algumas mulheres de Deus que estão na igreja. Não tem preço, é uma bênção, né? Uma dádiva que o Senhor nos concede. Eu queria então te desafiar, primeiro, a viver a comunhão da igreja, a viver uma vida de vínculos com os irmãos da igreja, né? E segundo, eu queria te desafiar, se Deus tem te dado sabedoria, né, que você colocasse isso a serviço dos irmãos, né, na sua área de conhecimento, nas experiências da vida, né? Coloca isso aí a serviço dos irmãos do reino de Deus, porque muita gente vai ser abençoada e edificada. Dá-me muita alegria saber que esse ministério está presente na igreja de Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoadora aqui na Tua presença. Tua palavra, ela é a verdade e a verdade nos liberta. Apesar de nós, Senhor, das nossas falhas, apesar dos defeitos que a gente vai acumulando ao longo da vida, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem sido compassivo e bondoso conosco. Eu quero pedir ao Senhor pela igreja,
não as paredes, mas nós, irmãos em Cristo. Deus, que na nossa convivência, que na nossa aproximação, que nos vínculos, Deus, nós possamos encontrar aqui pais, mães, irmãos, pessoas que se importem conosco e que querem de verdade ver o nosso bem em amor. Irmãos, irmãs cheios de bondade, Pai. Derrama sobre nós essa graça. Dá-nos um almoço muito abençoado com os nossos, que seja não apenas um alimento físico, mas que seja um tempo de alegria, de comunhão, livre das perturbações, Deus. Dá-nos uma tarde também de descanso e que à noite o Senhor nos traga novamente a esse lugar para cultuarmos ao Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos até às 19 horas.